E o Bolsonaro tá desesperado. O Carlos Bolsonaro, ele então tá atordoado. O Carlos já tem problema para dormir e o Bolsonaro também. Muitos aliados dizem que o Bolsonaro tá insônia, manda mensagens irritado às 2, 3, 4, 5 da manhã, o que mostra que ele não dorme. Alguém que manda mensagem às 2, depois às 5, depois às 3, depois às 5, é porque essa pessoa não dormiu. Tá, eu acho que agora é que o Bolsonaro não dorme mesmo. O Bolsonaro na quinta-feira fez a live semanal do Presidente da República. A live semanal do Presidente da República, ela é transmitida ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram. No Instagram não tem muitas visualizações, mas no Facebook é onde tem mais visualização. Enquanto isso, ao mesmo tempo, o Lula dava uma entrevista no podcast Podpah. Tá. Lula estava lá no Podpah e o Bolsonaro, atual Presidente da República, estava na live semanal falando do governo e tudo mais. Atacou o Lula, atacou o Sérgio Moro, enfim, ok. O que aconteceu? Enquanto tinha mais ou menos 10, 15 mil pessoas assistindo a live do Bolsonaro no YouTube e mais ou menos 15, 20 mil assistindo a live do Bolsonaro no Facebook, o que dava no total aí, olha, entre 30 e 40, assim, se você jogasse lá pra cima, 45 mil pessoas assistindo ao Bolsonaro, atual Presidente da República, aquele que sabe usar as redes sociais, aquele que tem um gabinete do ódio, aquele que tem um WhatsApp, que tem um Telegram, enfim, enquanto tinha esse pessoal assistindo o Bolsonaro, o Lula, ao vivo no Podpah, estava com mais de 300 mil pessoas assistindo a ele. 300 mil versus 45 mil. E o Lula nem é o atual presidente, apesar de que o Lula fala como se nunca tivesse deixado de ser presidente. O Lula começa a falar sobre os feitos dele, fala que tinha um encontro anual, todo 22 ou 23 de dezembro, ele falava com os catadores de papel, os catadores de lixo, que ele atendia as reivindicações dele, ele fala sobre como tirar as pessoas da miséria, como colocar o pobre no orçamento, tudo mais. Ao mesmo tempo em que o Lula fazia isso, e eu vou falar, o Lula conquistava ali algumas dezenas ou centenas de milhares de votos, o Bolsonaro fazia a live dele falando que, olha, esse pessoal, falando mal do pessoal da CPI da Covid, ele ainda tá nessa, falando mal da vacina, dizendo que os médicos dizem que mesmo vacinado você pode se infectar, tudo mais. Falou, ele dedicou 6 minutos ininterruptos a falar mal do Sérgio Moro, falou que o Sérgio Moro é um traidor, até falou, um momento bombástico da live do Bolsonaro, vai, se inscreve, vai, eu tenho que assistir bandido falar. Meu Deus, bandido falando de outro bandido. No caso, o Bolsonaro falando sobre o Moro. O Bolsonaro falou que, o Moro aderiu rapidinho à minha candidatura, ajudou na eleição. Falei, pô, o Bolsonaro falando que o Moro ajudou na eleição. Olha só, confessando ali o crime do Sérgio Moro. Mas ele falou isso enquanto ele criticava o Moro, falou depois que o Moro é um traidor e tudo mais. Pois bem, o que acontece é o seguinte, chegou ao Bolsonaro, obviamente, a informação de que a live dele flopou. Pra você ter ideia, a live dele, nesse momento, no Facebook, nesse momento, aqui eu vi agora 1 minuto antes de gravar o vídeo, tinha 470 mil visualizações no Facebook e 118 mil visualizações no YouTube. Ou seja, você, assim, arredondando assim pra cima, menos de 600 mil pessoas viram a live do Bolsonaro até agora. A live do atual presidente da República. A live do Lula já foi vista só no canal do Podpah por 4 milhões e meio de pessoas. Porém, no canal do Lula tem mais 212 mil visualizações. Quer dizer, quase 5 milhões de pessoas viram a live do Lula. É uma goleada, é quase 10 vezes mais do que o Bolsonaro. E eu vou falar, tá crescendo muito rapidamente. A cada hora que passa, eu olho e tem mais 200, 300 mil, 300 mil views, 300 mil visualizações na live do Lula no Podpah. Quer dizer, a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Aí, o Carlos levou ao Bolsonaro a informação, a live do Lula bombou, a nossa live teve menos views, e o Carlos até falou, a gente pode ligar o gabinete do ódio contra o Lula, porque tá ruim, o Lula tá dominando as redes. E é verdade. Tem uma pesquisa da Quest, se chama Quest, mas esse AE é um AE grego, então é Quest, que faz pesquisas tanto para a presidência, inclusive eu até mostrei gráfico aqui dessa pesquisa há alguns dias, que mostra que o Lula está na frente. Eles também fazem pesquisa do Índice de Popularidade Digital, que é o IPD. Ok, no Índice de Popularidade Digital, para você ter ideia, eles começaram a medir em 2019 e o Bolsonaro sempre esteve muito acima dos outros, mas muito acima dos outros. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Bolsonaro começou, ele estava sempre ok, começou a cair, mas ele se mantém numa média. E os outros ficavam aqui, embaixo, assim, no finalzinho da lista, ninguém nem chegava perto do Bolsonaro. O que aconteceu? O Lula, quando a Janja publicou uma foto do Lula de sunga com aquele colchão grandão dele, o Lula
Ele até falou ontem, anteontem no Podpah, que eu vi o vídeo ontem, eu não vi na hora da entrevista, eu não era uma das 300 mil pessoas assistindo simultaneamente, mas sou uma das 100, 200, 300 mil pessoas que estavam assistindo depois a cada hora. Porém, o Lula falou em algum momento que ele adora malhar a perna, adora treinar e tal, que ele faz crucifixo, não sei o quê, ok. E aí, crucifixo é um exercício que se faz assim, ok. Aí, o Lula falou sobre isso tudo. Quando o Lula publicou aquela foto, a Janja, na verdade, publicou aquela foto, foi o único momento em que a popularidade digital do Lula passou a do Bolsonaro, ficou em cima do Bolsonaro ali por 1 ou 2 dias e depois voltou ali abaixo. O Lula tem uma popularidade maior do que os outros candidatos lá, os da terceira via, mas ainda muito abaixo do Bolsonaro. Porém, no final de outubro, no final de novembro, teve uma mudança drástica. O Lula foi para a Europa e a popularidade do Lula começou a subir. A do Bolsonaro estável, a do Bolsonaro caiu um pouco e o Lula passou o Bolsonaro. Não apenas passou, como se manteve à frente do Bolsonaro. Ou seja, pela primeira vez hoje, estamos vivendo um momento em que a popularidade digital do Lula é maior que a popularidade digital do Bolsonaro. E vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais. O Bolsonaro foi eleito pelo Facebook e pelo WhatsApp. Aí agora, o Bolsonaro, com o gabinete do ódio esfacelado, ele tá tentando se reinventar no Telegram e tá tentando reinventar o gabinete do ódio lá nos Estados Unidos, com o foragido Alan dos Santos e com outros integrantes que ele leva para os Estados Unidos para que eles façam o gabinete do ódio de lá, porque é mais difícil do Alexandre de Moraes colocar as garras nos bolsonaristas lá nos Estados Unidos. Lá ele não pode pedir para quebrar sigilo, não vai quebrar sigilo de um número dos Estados Unidos que tá lá. Difícil, muito difícil, quebrar sigilo bancário de alguém que está nos Estados Unidos, pode até saber o número das contas e tudo mais, mas quebrar o sigilo, ó, uma coisa muito difícil. Tá, então, Bolsonaro está tentando se reinventar, porém, mesmo com tudo isso, a popularidade do Lula já está maior. Ou seja, isso reflete, sabe o quê? Reflete que a popularidade real do Lula, no mundo real, é tão acima do Bolsonaro, que mesmo os bolsonaristas sendo especialistas em redes sociais, eles já não ganham mais o Lula nas redes sociais. Por quê? Porque tem muito mais gente, muito mais engajamento de verdade e não de robôs falando sobre o Lula. E falando bem, tem um outro problema para o Bolsonaro, que é parte do engajamento do Bolsonaro é engajamento negativo, uma parte muito grande. Claro, a pesquisa da Quest, que fala a popularidade digital, ela reflete isso também. Se o engajamento é negativo, o candidato, no caso o Bolsonaro é também candidato à reeleição, né? O candidato perde pontos. Se o engajamento é positivo, ganha pontos. Quase todo engajamento quanto ao Lula é positivo. Quase todo engajamento. Mesmo o pessoal lá do MBL, Sérgio Moro, eles também sabem trabalhar as redes sociais, fazendo muitas críticas. Ó, o Mamãe falei depois do Podpah, até falou, olha, o Lula foi num podcast de funkeiro, e aí ele falou que é democrata. Na última vez, falou, quando foi entrevistado por um jornalista de verdade. Você vê o preconceito do Mamãe falei, que é um MBL... que é um do MBL. Aí ele falou, quando foi entrevistado por um jornalista de verdade, ele estava elogiando a Nicarágua. Esse pessoal tenta falar de Nicarágua, e o pessoal da direita, eles não sabem se comunicar com o povo. Mas mesmo esse pessoal tentando criticar o Lula, isso não pega. As menções positivas são muito maiores. Então bateu o desespero. Só que tem um problema. O Carlos falou, vamos jogar o gabinete do ódio, o que ainda sobrou, o que ainda está em operação, para cima do Lula. Porém, e aí é que a parte que eu quero dar risada. O maior problema do Bolsonaro agora não é o Lula, é o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro tá uma debandada geral no bolsonarismo pro Sérgio Moro. O Luciano Hang, um dos maiores bolsonaristas, deu declaração praticamente dizendo, vou votar no Moro. Ele disse que não vai escolher ainda candidato, elogiou pra caramba o Sérgio Moro e disse que não concorda com tudo que o Bolsonaro faz. Pulou do barco. O Caio Coppola, outro que era bolsonarista raiz, começou a pender pro lado do Moro. Até a Carla Zambelli tá sendo chamada de traidora, apesar dela dizer que é serva fiel ao Bolsonaro. Já ela vê o Moro subindo nas pesquisas, sabe o que ela faz? Fala, eu nunca fui bolsonarista não. Eles mentem assim, sem o menor poder. Eu nunca fui bolsonarista não, e pula pro lado. O Ronaldo Caiado, outro governador, também foi. Vários deputados de partidos do Centrão já começaram, do Centrão, que tem parte do Centrão que o Sérgio Moro não melindrava. Lembra disso? Ele não melindrava o Fernando Henrique, não melindrava o pessoal, porque eram
amigos dele. Aí, essa parte que estava com o Bolsonaro também já pulou do barco e está tentando articular para que mais gente pule do barco bolsonarista. Então ele está desesperado. Ele tem que aniquilar o juiz ladrão para que ele se torne o candidato anti-Lula, ele, Bolsonaro. Porque se o juiz ladrão se tornar o candidato anti-Lula, ele pega todos os bolsonaristas que só estão com o Bolsonaro porque odeiam o Lula. E são muitos. São muitos. Mais do que isso, o juiz ladrão, ele é fascista, tanto quanto o Bolsonaro. Ele é um fascista de terno e gravata. O Bolsonaro é um fascista que escrachado mesmo, neonazista, fala tudo. O Sérgio Moro não, ele filtra bem as palavras, mas os fascistas percebem que o Sérgio Moro é fascista e eles vão, alguns, pouco a pouco, vão migrando para o Moro. O Bolsonaro sabe que ele está correndo risco de ficar apenas com o apoio do núcleo duro bolsonarista. Eu falo isso aqui há mais de um ano. O núcleo duro bolsonarista, que é o núcleo que não racha, vai de 8 a 12% da população, pelo menos nas pesquisas dizem isso, 8 a 12%. Esse é o núcleo duro, quer dizer, o Bolsonaro ele pode chegar a ter apenas 8 a 12% nas pesquisas, que são aqueles que estão com o Bolsonaro e não abrem mão. E olha, eu vou te falar, pelo que eu tô vendo da estratégia do pessoal da Lava Jato, esse núcleo duro vai começar a rachar. Porque a estratégia dele está sendo jogar o pessoal do Abraham Weintraub e do Ernesto Araújo. Muita gente não se lembra, mas o Abraham Weintraub, quando ele saiu, lembra de um abraço que ele deu no Bolsonaro? O Bolsonaro nem queria abraçá-lo, ficou um climão e tudo mais. O Abraham Weintraub ele se tornou um anti-bolsonarista no meio do bolsonarismo. Ele fala que tá com o Bolsonaro e tudo mais, que é parte da estratégia dele, mas já tem discussão no meio bolsonarista, de que o Bolsonaro é traidor do Abraham Weintraub. E o Weintraub, ele faz com que muitos nazistas, neonazistas, fascistas, aquele é o núcleo duro mesmo do bolsonarismo, olavistas e tudo mais, em que eles começam a pensar que, olha, o Bolsonaro talvez não seja o melhor fascista. E o pessoal do Sérgio Moro está sabendo trabalhar isso e trabalhar internamente no bolsonarismo. Você vê ali que são pessoas que gostam do Moro jogando lenha na fogueira, isso nos grupos bolsonaristas, lá em Chernobyl. Chernobyl é aquele lugar tóxico, você entra lá, para eu ler os comentários, você tem que colocar uma máscara assim para não me contaminar, que a coisa é feia lá. Ó, vai, se inscreve, cada coisa tem que ler. O que acontece? Os lavajatistas, eles jogam mais lenha na fogueira e eu comecei a ver muita discussão porque o Bolsonaro quer que o candidato a governador de São Paulo bolsonarista seja o ministro Gilson Machado ou o Tarcísio Freitas, dois ministros, Tarcísio de Freitas, dois ministros. Os bolsonaristas querem o Abraham Weintraub ou o Arthur Weintraub como candidato a governador de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai apoiá-los. Já vou te falar, não vai apoiá-los. Então tá uma discussão muito grande e isso começa a rachar o núcleo duro bolsonarista, para você ter ideia. Então quem não é do núcleo duro já está pulando de barco para o outro barco fascista, e quem é do núcleo duro estão ali instigando brigas, tentando dividir. E eu vou falar, o lavajatismo e ainda mais com o pessoal do MBL, Joyce Hasselman, tudo bem que a Joyce está mais com o Dória, mas esse pessoal também quer rachar o núcleo bolsonarista, estão todos indo para cima do bolsonarismo, por quê? A ideia da terceira via é aniquilar o Bolsonaro para que ele desista e nem vá para a eleição. E ó, tá chegando lá. Então o Bolsonaro tá desesperado, o Carlos tá desesperado, o Carlos não sabe se ataca o Lula, se ataca o Moro, porque se ele começar a atacar o Moro, sabe o que acontece? O Lula tem caminho livre, imagina, se dá uma avenida livre para uma Fórmula 1 que é o Lula, ele vai abrir uma vantagem muito grande contra o Bolsonaro e contra o Moro. E o Moro já tá atacando o Bolsonaro, tá atacando o Lula, mas o Moro sabe que também tem que atacar o Bolsonaro, que ele precisa que essa debandada continue, porque a debandada não se refletiu nas pesquisas. O Moro continua, os Sérgio Moristas, a grande mídia, os jornalistas da grande mídia pagos para mentir, eles falam, o Moro está subindo nas pesquisas. Não tá não. A pesquisa que o Moro tá melhor, ele tem 11,3%, uma coisa assim. Tem pesquisa de 6 meses atrás que o Moro tinha 12%. Tinha pesquisa que colocava com o Moro, com o Datena, com não sei quem, que o Moro tinha mais de 10%, que ele passava também o Ciro, bem parecidas com as pesquisas atuais. Não tá crescendo nada. Estão tentando fazer um balão numa coisa que é pequenininha, ó. Tá difícil. Um vai ter que atacar o outro, o Lula terá caminho livre, e ó, depois da repercussão do Lula no Podpah, tá todo mundo assim com medo do Lula, porque ele está bombando nas redes. Tá bombando ou não tá? Comenta você aí, e agora eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que tá bombando nas ruas, denunciando o Bolsonaro, ó, aqui Camaçari, na Bahia. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro,
o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho lá em Camaçari, na Bahia. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Não se esqueça de se inscrever no canal. No segundo canal que tá na descrição, que é o canal Thiago dos Reis, os vídeos lá são mais curtos. E vamos continuar indo pra cima desses malditos que, ó, a casa deles está caindo. Vamos lá. Falou!